Está começando mais uma edição do Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. 10ª Vara do Trabalho de Goiânia começa a julgar caso Calabrese. TRT orienta sobre direitos trabalhistas durante a ação global. Os direitos trabalhistas dos atletas profissionais é o tema do nosso quadro de entrevistas. A 10ª Vara do Trabalho de Goiânia realizou a audiência inicial das ações civil pública e trabalhista propostas pelo Ministério Público do Trabalho em favor da menor Lucélia Rodrigues da Silva. A empresária que está presa foi conduzida por policiais até o TRT. Foi o primeiro encontro de Silvia Calabrese com a adolescente Lucélia, depois que o caso de tortura e exploração veio à tona. O marido da empresária, Marco Antônio Calabrese Lima, e o filho do casal, Tiago Calabrese Lima, que junto com Silvia respondem pela ação civil pública e a reclamatória trabalhista, também compareceram. A audiência durou quase 3 horas. Foram ouvidas 2 testemunhas trazidas pelo Ministério Público do Trabalho e 3 testemunhas dos reclamados. A primeira testemunha, Miguel Francisco Pereira, porteiro do prédio onde mora a família Calabrese, foi preso e conduzido à Polícia Federal a pedido do Ministério Público, por suspeita de falso testemunho. O porteiro havia dito em depoimento anterior ao Ministério Público que Lucélia realizava trabalhos domésticos, como limpar banheiros, e que a menina havia ajudado a fazer a mudança da família para o prédio. Na audiência trabalhista, negou as afirmações. Das 3 testemunhas da defesa, apenas uma prestou compromisso perante o juízo. As outras 2 foram ouvidas como informantes em razão da relação de amizade com a empresária. O Ministério Público do Trabalho pediu a juntada aos autos dos depoimentos de Silvia e Lucélia feitos no juízo criminal. Por isso, elas foram dispensadas de prestar novos depoimentos aqui na Justiça do Trabalho. Também foi pedida a juntada de depoimentos de outras testemunhas e de documentos apreendidos no apartamento da empresária. Dentre eles, uma lista com tarefas que a menina Lucélia deveria cumprir na casa dos Calabrese. A defesa deve se manifestar sobre os novos documentos e a audiência foi adiada sem definição de nova data. O depoimento das testemunhas foram, assim, digamos, confirmou o que o Ministério Público diz na sua petição inicial. Então, embora as testemunhas todas tinham envolvimento com a família Calabrese, eram conhecidos, eram amigos, mas todos afirmaram que havia pessoas que trabalhavam lá. E o próprio irmão da Silvia Calabrese afirma que a Lucélia executava tarefas dentro de casa. O advogado da família, Carlos Augusto Jorge, defendeu a tese de que a menina era tratada como uma filha e mostrou à imprensa fotos de Lucélia em vários momentos de convivência e lazer com a família. Não existia o crime, não existia o trabalho escravo, ou melhor, não existia relação de trabalho. Veja bem, a história da Lucélia não condiz com a verdade. Ela está contando uma história tipo Cinderela. Basta ver os depoimentos que a gente vê que não tem nada a ver com a história verdadeira. Quando é que uma criança fica 3 dias sem comer e não desmaia? Fica 1 mês com um cocô de cachorro na boca e não adoece? Como o senhor definiria a relação, então, da Lucélia com a Silvia Calabrese? Até antes desse fato, dessa tortura, isso aí é verdade, ela mesma não pode negar, era uma relação de mãe e filha. Tá? O que houve com a Silvia para fazer o que ela fez, só um exame psicológico, psiquiátrico vai dizer. Eu não posso. Ela teve um surto psicótico? Com certeza. Nós sabemos de antemão que ela não vai sair ilesa na parte penal. A não ser, claro, que o exame psicológico, psiquiátrico, diz que ela não tinha capacidade de saber o que estava fazendo. O Ministério Público requereu a condenação da família Calabrese a pagar uma indenização de R$2 milhões por danos morais coletivos à sociedade e danos morais, materiais e estéticos em favor da menor, além de verbas trabalhistas. Metade do valor será revertido para o Fundo de Amparo ao Trabalho, se houver condenação.
O Ministério Público argumenta que os depoimentos colhidos no juízo criminal comprovam que a menina Lucélia foi forçada a trabalhar para a família Calabrese durante 26 meses. Nesse período, levou surras com cinto, cabo de rodo, socos e foi obrigada a ingerir urina e fezes de cachorro e comer o próprio vômito em seguida. A menina teve a língua cortada com alicate e as unhas danificadas e levará no corpo as marcas dos maus tratos pelo resto da vida. O porteiro do prédio, Miguel Francisco, se retratou na Polícia Federal, confirmando que a menor Lucélia realmente trabalhou na família dos Calabrese. Ele foi liberado no final do dia. O TRT de Goiás foi um dos parceiros da 15ª edição da Ação Global, realizada no SESI Senai de Aparecida de Goiânia. Muitas pessoas procuraram o estande do tribunal para esclarecimento de dúvidas sobre direitos trabalhistas. Mais de 40 mil pessoas foram atendidas na edição de 2008 da Ação Global, realizada no entorno de Goiânia. No estande do TRT, a população esclareceu dúvidas sobre direitos do trabalhador e obteve dicas de como ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho. O desembargador Elvésio Moura dos Santos, presidente do TRT, acompanhou de perto a iniciativa. Ele ressaltou a importância do evento e a oportunidade da Justiça chegar mais próxima da população. Uma importância muito grande na medida em que a Justiça do Trabalho é considerada a justiça da cidadania. E esse evento, em que promove várias ações para afirmar e reafirmar a cidadania, não só do empresariado, ou por meio do empresariado em relação ao trabalhador, mas como do próprio trabalhador, que aqui encontra vários serviços no mesmo local, nada melhor do que, também no que diz respeito à área trabalhista, ele poder aqui ser orientado, ser encaminhado e, se necessário, até mesmo atendido com uma termação trabalhista ou com encaminhamento se a reclamação dele não disser respeito a uma ação propriamente dita. Se isso pudesse ser resolvido de outra forma, com um encaminhamento ou com a entabulação de eventualmente até de um acordo. O presidente da FIEG, Paulo Afonso Ferreira, falou da importância da presença do TRT no evento. Olha, fundamental. Aliás, na verdade, hoje, o Brasil precisa de trabalhar em parceria, mas uma parceria verdadeira. E o Tribunal do Trabalho, ele representa o elo da relação entre o trabalhador empregado e o trabalhador empresário, que todos somos trabalhadores. A população pôde ainda assistir a um teatro de fantoches, que de forma lúdica tratou dos principais direitos do trabalhador. Já o juiz do trabalho, Edson Vacari, falou aos presentes sobre as atribuições dos poderes e esclareceu dúvida dos participantes acerca da Justiça do Trabalho. Houve também a distribuição de folhetos, alertando sobre a proibição da exploração do trabalho infantil e o crime de submissão de trabalhadores à condição análoga à escravidão. Será que o atleta profissional tem os mesmos direitos de um trabalhador comum? Esse assunto será abordado pelo juiz do trabalho Fabiano Coelho de Souza, nosso convidado do quadro de entrevistas, que você confere no próximo bloco. Voltamos já! Hoje, no Hora Extra, nós vamos tratar dos direitos trabalhistas do atleta profissional, em especial do jogador de futebol, que pelas particularidades da profissão é regido pela CLT e também pela Lei 9.615 de 1998, conhecida como Lei Pelé.
Para falar sobre esse assunto, nós convidamos hoje o juiz do trabalho, Fabiano Coelho de Souza. Doutor Fabiano, muito obrigada pela presença. Doutor Fabiano, legalmente, o que diferencia o atleta profissional do trabalhador comum? Bom, em primeiro lugar, e me parece que a fundamental distinção, seria justamente o fato de, acessoriamente ao contrato de trabalho, nós termos o vínculo federativo, né, o vínculo desportivo. Né? Daí porque, ao contrário das outras espécies de trabalhadores comuns, o trabalhador atleta profissional ele não tem uma liberdade plena de contratação com outros empregadores, tendo em vista que, para negociar com outro empregador, ele tem que desfazer não só o contrato de trabalho existente, mas também o vínculo federativo. E toda a legislação circunda em razão dessa peculiaridade de dois vínculos diversos, federativo e o laboral. Então, além do contrato, ele tem direito a ter a carteira de trabalho assinada? Exatamente. Ele seria um empregado com as particularidades da profissão, mas um empregado que tem o direito ao respeito a garantias básicas, e a carteira de trabalho seria uma dessas. A lei tem previsão expressa, inclusive, no sentido de que o próprio contrato por escrito que vai ser registrado na Federação Esportiva deve constar o número da carteira de trabalho. É uma forma de garantir um pouco mais este trabalhador. Existem muitos clubes que investem na formação de jovens, né, de futuros profissionais, atletas. Essa assistência que é dada pelos clubes pode configurar um vínculo de emprego? Não. A princípio, a lei faz diferenciação. Nós temos duas modalidades. Uma seria a contratação de trabalhador atleta a partir dos 16 anos. A própria Constituição Federal vedaria a pactuação de contrato de trabalho antes dos 16 anos com qualquer menor, né? E há uma possibilidade para o atleta ainda em formação, da formação de um contrato, uma espécie de aprendizagem, sem ser o aprendiz normal da legislação seletista, entre os 14 e 21 anos. Né? O clube faz um registro de atleta não profissional junto à entidade, à federação, para se resguardar de alguns direitos que este clube tem, mas não haveria propriamente um vínculo de emprego. Por esse investimento que o clube faz nesse jovem atleta, ele resguarda algum direito, algum privilégio? Sim, a lei resguarda alguns direitos ao clube formador. Né? Inclusive, há uma reclamação muito forte dos clubes hoje no Brasil. Várias agremiações vêm se manifestando publicamente que a lei privilegia muito o interesse do trabalhador atleta e vem possibilitando também que muitos empresários aufiram um lucro até maior do que o próprio clube. O clube tem algumas regalias, vamos dizer assim, por ter formado o atleta. Em primeiro lugar, a lei concede ao clube que tenha feito o registro do atleta como não profissional na federação pelo prazo de pelo menos 2 anos, ela pode formar o primeiro contrato de trabalho com esse atleta de 5 anos, tendo ainda um direito de preferência de uma prorrogação por mais 2 anos. Além disso, existem algumas hipóteses em que o clube formador do atleta vá auferir receita com a transferência ou a utilização dele por outras agremiações. Mas quem tem o direito sobre o passe do atleta? Hoje o que ocorre é que o clube, ao registrar o atleta na federação, estipula uma multa para o rompimento do contrato. Qualquer clube que quiser vai lá na federação, deposita o valor da multa e automaticamente ele tem a possibilidade de negociar com esse atleta. Esse dinheiro iria revertido ao clube. Em algumas situações, vem sendo possível o atleta ingressar com a ação na Justiça do Trabalho por conta de alguma falta grave do clube, de não cumprir as regras do contrato, e nessa perspectiva o trabalhador pode ter a liberação dos seus direitos federativos e ainda o recebimento de alguma indenização que seria equivalente ao passe.
E quando o atleta pode considerar que o seu contrato foi rescindido por falta de cumprimento do clube? Bom, a Lei Pelé tem algumas faltas graves específicas e a principal, que sempre fundamenta as ações trabalhistas desses atletas, seria justamente o não pagamento dos salários, né? Com a observação de que a Lei Pelé fala que o atraso superior a 3 meses ensejaria a rescisão, só que, para efeito da rescisão, a Lei Pelé fala que vai considerar salário para efeito desse atraso, não só o salário mensal, mas recolhimento de FGTS, de previdência social, de férias, 13º, gratificações, prêmios, de modo que o clube tem que tomar um cuidado extremo de cumprir a legislação trabalhista sob o risco dele perder um atleta desta forma, sem qualquer tipo de indenização em prol do clube que manteria até então o vínculo federativo. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre os direitos do atleta profissional. Nós estamos de volta, hoje falando sobre os direitos trabalhistas do atleta profissional com o juiz do trabalho, Fabiano Coelho de Souza. Doutor Fabiano, há pouco nós estávamos falando das razões que o atleta pode considerar o seu contrato rescindido. Mas quais são as consequências da rescisão contratual antecipada, tanto para o atleta quanto para o clube? Bom, normalmente, em primeiro lugar, seria o desfazimento do vínculo desportivo, né, do vínculo federativo, que é a condição para que o atleta possa se transferir para outra agremiação, independentemente de interferência do clube no qual ele atuava. Além disso, o trabalhador vai ter direito às verbas rescisórias normais, por conta da extinção do contrato de trabalho, e também, conforme o tipo de rescisão contratual, pode ter o pagamento da cláusula penal. Essa cláusula penal, ela é recíproca. Se o atleta rescindir de forma injusta o contrato antes do prazo, ele é obrigado a pagar, por lei, a cláusula penal para o clube. Da mesma forma, se o clube romper o contrato antes do prazo, ele fica passível de pagamento da cláusula penal. Em caso de indisciplina por parte do jogador, seja não comparecendo aos treinos, seja durante o jogo, isso pode ensejar uma quebra de contrato por parte do clube? Pode, só que o que ocorre na prática, e é uma das reclamações do clube, que nessa situação o clube fica numa luta desigual com seu atleta. Porque o que ocorre é que se o atleta for indisciplinado, praticar faltas que provocam a quebra de confiança entre as partes, o clube, sem dúvida nenhuma, pode dispensá-lo. Só que, dispensando o atleta e rompendo o contrato, este atleta estaria livre para negociar com qualquer outro clube sem qualquer tipo de vantagem financeira para o clube. Os valores recebidos a título de direito de arena, patrocínios, integram o salário do atleta? Em regra, integram, né? Muitas das causas hoje na Justiça do Trabalho envolvendo atleta profissional é justamente versando sobre esta matéria, né? Nós percebemos que, neste ponto, há várias críticas dos clubes no sentido de que haveria um descompasso da legislação trabalhista para o que ocorre na prática. É verdade que boa parte dos atletas que vão para a Justiça do Trabalho são os atletas de melhor desempenho, que ganham salários mais altos, né? E acaba que processos que envolvam esse tipo de assunto vão provocar condenações altas, né? Na verdade, o que as pessoas não pensam ao tratar dessa matéria é que a legislação do atleta profissional, ela não visa aqueles 2, 3% dos atletas que são os ídolos, são os atletas de ponta e que mais
aparecem na mídia e são conhecidos do público, né? Mas a legislação ela visa principalmente proteger aqueles milhares de atletas profissionais que são mais de 95% dos que atuam no país, que ganham salários baixos e merecem efetivamente uma proteção maior da legislação. Só que a lei não faz diferenciação entre quem ganha muito e quem ganha pouco. Quando o clube não tem condições de pagar os direitos do atleta, os dirigentes respondem por esse débito trabalhista? Os dirigentes respondem, né? Inclusive, hoje, deve-se ter um cuidado muito grande daqueles que querem se aventurar em ser dirigentes desportivos, porque a Lei Pelé ela é dura, com muita razão, a dirigentes que não cumprem com a legislação, em especial a legislação trabalhista, né? De modo que hoje é possível aplicar a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica, pela qual o dirigente esportivo ele pode ser responsabilizado pelo cumprimento de débitos do clube por conta de gestão fraudulenta e outros desvios que ocorram na administração do clube. Inclusive, ele pode ter os bens particulares penhorados. Sim, sem dúvida nenhuma, e na prática, aqui mesmo no nosso tribunal já ocorreram alguns casos em que o dirigente teve bens penhorados para responder uma dívida de atleta trabalhista. Qual seria, então, a personalidade jurídica de um clube de futebol? Bom, a Lei Pelé determina que a personalidade jurídica necessariamente tem que ser de direito privado, né? E por isso estaria impedido uma administração pública, por exemplo, montar um clube de futebol. Muito embora a gente saiba que, na prática, isso ocorre muito, principalmente no interior, de alguns prefeitos que usam os clubes de futebol como meio de angariar dividendos políticos perante a população, inclusive destinando verbas públicas para manter um clube de futebol, né? Só que a Lei Pelé é clara que essas instituições necessariamente têm que ser de direito privado. Diante das dificuldades financeiras de alguns clubes goianos, o TRT goiano firmou convênio com a Federação Goiana de Futebol, de forma que os clubes que aderirem ao convênio vão repassar, se comprometeram a repassar 30% de sua renda para o TRT, para quitar dívidas trabalhistas desses profissionais atletas. O senhor acha que essa é uma boa medida, tanto para os clubes como para os profissionais? É uma excelente medida para todos, né? Primeiro, para os exequentes que passam a ter uma perspectiva maior de receber o seu crédito trabalhista, né? Tem muitos processos desses que envolvem clubes de futebol que ficam anos e anos tramitando em fase de execução e não se consegue uma solução definitiva. Para o tribunal, por outro lado, é uma grande vantagem por racionalizar o trabalho dos nossos órgãos, das varas do trabalho, dos juízes, dos servidores, né? A gente evita muitas medidas que são desgastantes, de determinações de ordem de oficial de justiça, ir para um lado, para o outro, buscando bens do clube. Ou fazendo penhoras justamente Exato. Durante o jogo, em diligências que nem sempre são viáveis, né? Para os clubes também esta medida ela é positiva, pois permite um planejamento. Doutor Fabiano, infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço mais uma vez a presença. Obrigado pela oportunidade. O Hora Extra fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima edição.